Neste vídeo eu vou te contar como a cerâmica entrou na minha vida e fez com que eu mudasse completamente os planos para o meu futuro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a transformação completa da minha estufa de suculentas em um estúdio de cerâmica com estilo industrial em apenas 3 meses. Oi, eu sou o Douglas, seja bem-vindo ao meu canal. Tudo começou há 8 anos, quando fizemos uma reforma em casa e as arquitetas trouxeram vários objetos e plantas para a ambientação das fotos, tipo capa de revista. Era um vaso preto cilíndrico com bojo, repleto de plantas coloridas, que eu nunca tinha nem visto. Estava no centro da mesa de jantar, com luz indireta 2 horinhas do dia só na parte da manhã e depois, ao longo do dia, somente a claridade. Com o passar do tempo, as plantas foram ficando um pouquinho esquisitas e a harmonia, inicial daquele vaso colorido, bem cheio, já não era mais a mesma. Mandei uma mensagem de texto para as arquitetas e perguntei: que planta é essa, meninas? Me ajudem! Ou então que ela respondeu: suculenta. Eu varri a internet atrás de informações e aprendi 3 coisas muito importantes. 1. Cada folha que a gente tira, nasce uma muda. 2. É possível cortar a roseta e a roseta volta a enraizar. 3. O caule que eu cortei, que ficou lá, ele dá mudas. Olha que sensacional! Então eu desmontei aquele vaso, refiz o arranjo, eu tinha lá, mais uma vez, aquele vasinho igual ao do começo, todo bonito, bem decorado. A maioria delas, visualmente, assim, eram verdes e as folhas espaçadas. Com o tempo e aquele arranjo refeito, exposto devidamente ao sol, as plantas foram ganhando um colorido que eu nunca tinha visto. Algumas plantas eram roxas, outras tinham tons avermelhados, outras tons alaranjados, e o verde de algumas intensificou. O espetáculo das cores começou a surgir. Eu me apaixonei. Aos passos largos, a minha coleção de suculentas foi aumentando e se transformou num verdadeiro mar de suculentas coloridas, com texturas de folha, tamanhos de folhas completamente uma diferente da outra. Suculentas com muitas diferenças entre elas, mas com uma singularidade, exclusivas do Minimal Garden. Cores e formas que foram ao longo desse tempo sendo admiradas por meus seguidores. Que substrato você usa? Como que eu faço para ter uma planta com essa cor? Eu nunca vi tão colorida. Seu trabalho é incrível. Você vende? Eu gostaria de comprar. E eu precisei pensar em construir um espaço dedicado a elas. Foi quando a minha primeira estufa de suculentas nasceu. Foi a realização de um sonho muito distante e o início de uma descoberta comercial que eu nunca imaginei. Eu consegui produzir mudas em tempo recorde, utilizando técnicas que eram acessíveis a todos, mas agora eu tinha muito mais espaço na estufa. Dessa planta aqui, eu fiz basicamente isso aqui de planta. Os álbuns de vendas de suculentas tiveram um crescimento assim que nem eu acreditei. No primeiro álbum eu vendi apenas 3 plantas, um total de R$380. No 9º álbum, lá na frente, eu vendi R$28 mil em plantas. Esse sucesso abissal foi construído no meu Instagram, @minimalgarden. Eu ensinei tudo que eu aprendi e acredito que as pessoas me reconheceram como autoridade nesse assunto. Eu criei o desejo e a necessidade, eu vendi o desejo e a necessidade. Incrível, né? Eu preciso dar uma ressalva e dizer que a produção e o cultivo de suculentas é bastante exaustivo, tá? Era um ciclo vicioso, porque eu tinha que comprar novidades, eu tinha que produzir essas novidades, eu tinha que cuidar delas até que elas estivessem num tamanho ideal de venda e eu tinha que repetir ciclo após ciclo, produção atrás de produção, novas mudas atrás de novas mudas. Mesmo com a margem de lucro mais alta, eu estava me sentindo esgotado. Na produção da nova estufa, eu tive apoio do meu pai e a ajuda do amigo dele, o Cabinho. Os dois juntos levantaram do zero toda a estrutura feita de aço como a primeira. Sabe quando lá no fundo você faz uma coisa e sente um friozinho na barriga, mas esse friozinho da barriga não são as borboletas, de quando a gente está fazendo uma coisa muito boa? O que eu senti era completamente diferente. Ó.
Ó, daqui vocês têm outra visão. Ó. Aqui a parte externa lá em cima, né? Retão daqui, ó. Aí aqui já é outro piso, 4x8. E onde eu tô aqui também vai ser outro de 4x8. Foi quando, ao final, na construção da segunda estufa, quase na etapa das bancadas, eu precisei fazer uma pausa. Não senti segurança para prosseguir, mesmo depois de tanto tempo e dinheiro investido. Me retirei para ter uma perspectiva maior do que eu estava prestes a concluir. Eu me senti mal e sumi por meses da internet. Quando eu decidi, depois de um tempo, voltar com as vendas, sem ainda ter concluído a estufa, fotografei as plantas mais bonitas, uma a uma, e anunciei no meu Instagram o próximo lançamento de álbum de suculentas. Foi o maior fracasso. Zero plantas vendidas. Eu não conseguia acreditar que o meu maior investimento, a segunda estufa de suculenta, seria em vão. Me recolhi e tomei a coragem de não vender mais suculenta. O mercado havia ficado saturado, os preços das plantas haviam caído muito, não valia definitivamente mais a pena para mim. A minha mente girava em torno de várias questões. O que eu vou fazer com tudo isso de plantas? O que eu vou fazer com essa segunda estufa? O que eu vou fazer da minha vida? De onde eu vou ganhar dinheiro? Eu ainda não contei que eu optei por manter as minhas plantas em vaso de cerâmica, né? Com o tempo, comprando vaso de cerâmica aqui nas floriculturas da minha cidade, eu descobri uma olaria lá em Itaboraí. Eu encomendava tamanhos, formatos cada vez mais variados. A nossa relação de proximidade, a minha e dos olheiros, foram aumentando ao longo desse tempo, até que eu pedi para conhecer o forno onde eles queimavam a cerâmica e o torno para entender como eles faziam esse trabalho tão simétrico e cilíndrico. Recebi uma mensagem no WhatsApp com um convite. Douglas, dia 20, na próxima semana você pode vir aqui conhecer o nosso trabalho. E sério, foi a coisa mais legal que aconteceu na minha vida. Era um forno a lenha imenso. Chegava a uma temperatura de 800 graus. E o torno, eles encaixavam uma madeira e rodavam o torno várias vezes. E a peça começava a rodar rapidamente. Eles faziam todo o trabalho com argila. Eu fiquei impressionado. Dali em diante eu só pensava numa coisa: eu preciso aprender cerâmica. Em outubro de 2021, eu tive a oportunidade de viajar para Visconde de Mauá e eu visitei um restaurante incrível. Além da comida maravilhosa, eles tinham um pequeno showroom, uma mesinha de 1 metro por 50, com todas as peças de cerâmica expostas. Eram vários utilitários, todos disponíveis à venda, um selinho com preço. Eu fiquei encantado. Era um casal, ambos cozinheiros. A mulher havia aprendido cerâmica com a tia do marido. A tia do marido era uma artista renomada e conceituada ceramista lá em Visconde de Mauá. Obviamente eu comprei com as duas, as minhas primeiras cerâmicas artesanais. As peças ficaram prontas em março de 2022. Em julho de 2022 eu comecei incansavelmente a procurar um lugar para estudar cerâmica. Entrei em contato com muitos ateliês e estúdios no Rio de Janeiro, mas sem nenhuma referência de alguém que eu conhecesse que me indicasse, né? Vai nesse lugar que é bom. Até que eu busquei a referência da Evelyn, aquela ceramista de Mauá, que me deu um nome para procurar aqui na minha cidade. Ateliê Keiko Mayama. Nenhum telefone de contato na internet. Impossível achar um endereço válido. Algumas matérias sobre a Keiko na internet, sobre o seu brilhante trabalho na cerâmica. E eu pensei, como eu vou conseguir o contato do ateliê para começar a estudar? Conversando com alguns amigos sobre o meu interesse de começar a estudar cerâmica, a gente começou a falar sobre possibilidades de locais, quem já havia estudado, algumas amigas e amigos já tinham começado a praticar cerâmica, estavam fazendo, experimentando. Foi quando uma amiga falou assim para mim: Douglas, eu conheço alguém que estudou lá na Keiko, vou tentar pegar o telefone para você. E eu escrevi para Keiko de manhã. Me apresentei, disse sobre os meus planos. Horas depois a Keiko me respondeu. Ela me ligou, eu disse que a Evelyn tinha me recomendado para ela. E ela falou: nossa, a Evelyn é uma amiga muito querida, manda beijos meus para ela. 2 dias depois, na quarta-feira, eu comecei. E lá estava eu no ateliê da Keiko Mayama, começando a aprender cerâmica.
eu me reencontrei com o barro. Eu digo que eu me reencontrei porque foi exatamente assim que eu me senti. Foi tão gostoso que eu queria ir na aula de quinta também. E eu decretei que eu faria 2 aulas por semana. Eu estava tão feliz e radiante que as aulas foram me trazendo tantos benefícios de autoconhecimento, de autocuidado. E a minha alma naturalmente sentia que eu já fazia parte daquilo. Eu pertencia à cerâmica. A Keiko Mayama foi a minha sensei e me mostrou as infinitas possibilidades criativas e eu explorei cada uma delas. E como um aluno bem aplicado, eu utilizei a técnica de cobrinha, onde a gente enrola, faz uma cobrinha, e de beliscão, que é quando a gente aperta para modelar. Somente em agosto eu fui ter a minha primeira aula de torno. Eu fiz alguns pratinhos e bowls e uma xicrinha. Foi sensacional! Eu tô sendo repetitivo em dizer que eu nunca me senti desse jeito? A Keiko me disse, pela observação vendo eu trabalhar, o jeito que eu bati o barro, como eu manuseava a argila, pela cadência dos movimentos, que eu havia sido um ceramista em outras vidas. Essa vida era algo completamente novo. Minha evolução na cerâmica foi dada numa velocidade tão intensa quanto a minha dedicação em me tornar cada vez melhor. As 2 aulas na semana, mais a orientação da minha sensei, fluíram para o meu progresso. A internet também teve sua relevância para o meu aprendizado. Hoje é possível encontrar tudo com uma pesquisa no Google. Inclusive, eu assisti inúmeras aulas no YouTube. Nessas pesquisas sobre cerâmica, eu encontrei professores maravilhosos. 2 pessoas que compartilham conhecimento no YouTube e na internet, que foram super importantes para a minha evolução e meu aprendizado. Uma é a Flávia Pirker e a outra é a Karine Inácio. Eu literalmente maratonei todo o conteúdo que eu encontrava. E olha, eu aprendi muita coisa. E esse montão de informação também gera na gente uma sensação de querer fazer tudo o tempo todo. A cada referência, a nossa criatividade fala, eu quero reproduzir. Foi quando eu decidi olhar para mim, para minha arte, para minha criação, para quem eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer. Ninguém é igual a ninguém. A cerâmica me fez desacelerar. Respeitar o tempo e o espaço eram imprescindíveis para eu ter um bom resultado com os trabalhos com barro. Não pode existir pressa. A pressa atrapalha, frustra e me faz errar. Foi quando eu virei a chave. Nesse ponto eu já estava decidido o que eu queria e os meus planos começaram a fazer sentido para mim. Os trabalhos diários com argila foram me mostrando que eu estava no caminho certo. O torno definitivamente foi o meu maior desafio. E para superá-lo eu precisava praticar. As 2 aulas na semana eram poucas para o torno. Cada aula tinha mais ou menos 2 horas e meia. Ao chegar eu tinha que me organizar, preparar a argila, preparar o torno, levar tudo que eu ia usar, começar a trabalhar, mas eu tinha que parar de trabalhar antes do final da aula. Eu tinha que limpar o torno, deixar tudo bacana pro próximo. Eu queria muito ter o meu torno e eu só pensava nisso. Preciso comprar um torno. Onde eu vou conseguir um torno? Quanto custa um torno? Conversando despretensiosamente com algumas pessoas próximas, contando a novidade que eu estava estudando cerâmica, eu descobri que uma amiga estava vendendo um torno zero. A realidade é que eu também não sabia, bem como ela não sabia de mim, que ela estava fazendo cerâmica. Eu fiquei mega animado. Batemos um papo, ela me contou sobre os planos dela, eu contei sobre os meus. E aí eu fui descobrindo que ela tinha comprado esse torno há 1 ano atrás, na época da nossa conversa, e que ela não estava fazendo uso, ou seja, o torno estava parado. O torno lá na casa dela parado e eu aqui na minha casa precisando de um torno. E ela me contou que ela não estava utilizando e que aquele torno daquele tamanho dentro de um apartamento estava virando um estorvo. Ela me mandou algumas fotos e vídeos do torno funcionando e era
exatamente o torno que eu estudava lá na Keiko-Mayama. Eu perguntei pra ela, e aí, vai desapegar ou não vai? Eu quero, vai me vender? A gente começou a negociar, tantos pra lá, tantos pra cá. Eu sabia definitivamente que o torno era novo. Pesquisei com a Keiko quanto ela pagou no dela, orcei na empresa quanto tava, um zero, custo-benefício super valeu. Já tava aqui, ela quis me vender pelo preço basicamente que ela pagou, né? Um ano anterior, ou seja, foi mais barato do que um torno novo naquele momento de pesquisa. E eu fui lá e comprei. Vou ligar aqui. Desligado, ligado. Vou apertar aqui, ó.